Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é por isso, é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Estamos aqui hoje na nova casa da Microsoft e estamos aqui com a Wanda Jesus, a diretora de Marketing e Comunicação da Microsoft Portugal. Eu sou o Fred Canticastro e bem-vindos ao Let's Talk. Pessoalmente acredito que existe um próximo nível na nossa vida, seja em que área for, e a minha missão de vida tem sido descobrir, desconstruir e partilhar com quem estiver interessado, partilhar quais é que são os princípios, quais é que são as estratégias, qual é o mindset que nós podemos utilizar na nossa própria vida para nos levar a esse próximo nível. E faço em rubricas de conteúdo como estas, faço em seminários e faço também em empresas que querem levar o seu talento ao próximo nível. E nós hoje estamos aqui no Let's Talk. O Let's Talk é uma rubrica dedicada a perceber neste mundo corporate, em carreiras profissionais, quais é que são as melhores pessoas, quais é que são as pessoas mais bem-sucedidas neste mundo corporate, para podermos também desconstruir e perceber como é que elas pensam, qual é o mindset delas. E temos aqui a Wanda Jesus hoje, a diretora de Marketing e Comunicação da Microsoft, e espero que gostem, vamos a fundo, vamos embora. Wanda, bem-vinda. Olá, muito obrigada por este convite. Eu gostava de começar por perguntar, fala um bocadinho da tua história e porquê que tu começaste, porquê que entraste por esta área? Felizmente tenho, acho eu, uma história já muito recheada e, portanto, o chegar aqui foi uma consequência de um conjunto de decisões e tenho-te a dizer que nem todas totalmente planeadas. Eu sou muito uma pessoa de paixão parece um clichê, mas para mim a liderança é muito importante. E, portanto, tem sido muito engraçado que eu comecei a minha carreira eu sou de gestão, do ISCTE, e quando saí da faculdade, cerca de 20 anos, comemorei agora os 20 anos de curso, já custa dizer, mas com muito orgulho, e tenho a dizer que nessa altura, aliás, como se calhar qualquer recém-licenciado que gosta de muitas coisas, fui para aquilo que era óbvio, que era a consultoria. Okay. Porquê? Porque queria experimentar várias indústrias, várias coisas, até decidir onde me dedicar. Comecei numa consultora estratégica e depois, ao longo de 3 anos de consultoria, tive a sorte, inclusivamente, de estar numa consultora pequena, que depois fez um spin-off e fui, inclusivamente, convidada com 20 e poucos anos para ser partner dessa consultora pequena, que se chama, hoje em dia, Leadership Business Consulting. E aí senti que, logo nessa altura, precisava de me especializar. Eu fazia muita análise de estudos de mercado, reorganização de processos, quer no setor público, quer no setor privado. Fiz um estudo de análise da rentabilidade e do impacto económico ou financeiro do centro de congressos, por exemplo, que me leva depois no seguimento da minha história. Estava tão entusiasmada com essa área, mas queria me especializar. E nessa altura fiz uma pós-graduação em Business. E aqui, Fred, remonta a uma altura de 15, 16 anos atrás, e percebi que estava apaixonada por tecnologia, ou seja, eu sempre gostei muito e percebi que se calhar queria enverdar um bocadinho por essa área. Depois fui convidada para ir para a AIP, que é uma associação. Senti que nessa altura, tinha os meus 20 e poucos anos, era para criar uma rede de portais empresariais. Portanto, isto está aqui naquela altura muito à frente, convidada por um cliente meu com quem tinha feito um projeto de consultoria. E, portanto, ele disse que com quem fiz esse projeto do impacto económico de um centro de congressos, e percebi nessa altura que poderia ser muito giro fazer um projeto com impacto na digitalização de um país.
Claro que, se a gente hoje ainda está a lutar contra isso nas pequenas e médias empresas, nessa altura foi completamente um projeto antes de tempo. E, portanto, significa que aquilo não tinha a dinâmica que eu pretendia e, muito engraçado, o meu chefe anterior, ou seja, da consultoria, foi para o governo. Que foi para uma coisa que se chamava Unidade de Missão para a Inovação e Conhecimento, liderada por uma pessoa que eu adoro e que para mim foi um líder incontestável, infelizmente já não está connosco hoje, um grande amigo, que era o Diogo Vasconcelos, um inovador, uma pessoa que fez muito pelo país e uma pessoa que sinto muito, aliás fez ontem aniversário do seu falecimento e que recordo todos os dias. E que marcou muitas pessoas e no nosso país e no nosso mercado. Bom, inspirada por ele, ainda não o conhecia na altura, mas o Carlos Oliveira, que era a pessoa com quem eu tinha trabalhado em consultoria, foi para administrador dessa unidade e estava a convidar um conjunto de pessoas de todas as áreas, muitos ex-consultores, para fazer parte desta unidade de missão que reportava ao Primeiro-Ministro. Ok, uau. E, portanto, foi isto com uma idade nova, foi muito giro, eu era 26, e portanto foi muito interessante. E o que é que acontece? Eu percebi que realmente a idade, a vontade de fazer não tem limitações. Eu fiquei a coordenar um projeto que era o projeto da Unidade de Missão para as Compras Públicas, que deu origem hoje àquilo que é a ISPAP e os organismos que temos de gestão e de uniformização das compras públicas do Estado. Fiz um projeto piloto com cerca de 30 ministérios, mais de 180 pessoas e era muito, muito nova. E percebi primeiro o valor da administração pública, a quantidade de pessoas que trabalham na administração pública com dedicação, com vontade de entregar e de fazer coisas diferentes. Foi uma experiência incrível, com uma visibilidade incrível e aí aprendi muita coisa. Aprendi com o Diogo Vasconcelos, por exemplo, eu lembro uma vez fomos a fazer uma apresentação deste projeto ao Ministro, na altura, e eu preparei a apresentação e cheguei lá preparada para que o Diogo fosse fazer a apresentação. E quando chegámos lá, o Diogo passou uma palavra e disse: Wanda, tu fizeste, tu tens o conhecimento todo do projeto e, portanto, és tu que vais fazer. Uau. Imaginem, eu entrei em pânico, não é? Mas claro que, por outro lado, pensei, ele tem razão, porque eu, de facto, só falar do que acredito e do que sinto e de como é que vai ser o projeto, e claro que correu super bem e tive imensas experiências realmente muito, muito interessantes. Também estive envolvida, portanto, eu estava com o projeto das compras públicas, na altura lançou-se o atual Cartão do Cidadão, portanto, o projeto que hoje em dia existe, não é? Eu lembro-me que ainda é uma amiga nossa que ainda tem às vezes a cara dela na maquete do Cartão de Cidadão, a gente ri-se muito, temos um grupo que a gente chama os ex-UMICs, faz parte da Secretária de Estado atual, Anabela Pedroso, por exemplo, tenho muitos colegas no setor. E daí a minha relação com a tecnologia ficou desde sempre. Quando saí do governo, porque eu sou uma pessoa muito ao fim de 3 anos, claramente sinto que defini o meu objetivo, o meu caminho, consegui entregar os resultados e depois quero conhecer e quero fazer mais. E mais uma vez, foi muito engraçado, o meu chefe anterior, aquele com quem eu tinha estado, vem para a Feira Internacional de Lisboa, a FIL, e queria fazer uma grande reestruturação na FIL, então convidou-me para liderar. Comecei na parte do marketing e depois fiquei a liderar toda a área de feiras relacionadas com serviços, a BTL, a Nauticampo, e como seria de esperar, muito orgulhosamente desenvolvi 2 feiras novas, que tenho paixão, 2 assuntos que tenho paixão, uma de tecnologia, que era na altura o CITIC, e uma relacionada com a educação, que é a Futuralia, sobre o talento. Exatamente, ou seja, fomos nós que lhe demos o nome e fui eu que a criei há uns anos atrás. E, portanto, tinha a liderança e aí era marketing e vendas, não era? Porque a pressão de vender uma feira, de construir uma feira, desde o dia que a montamos até o dia que abre ao público, é muito interessante. Foi nessa altura que a gente também criou um conselho muito de ouvir o mercado. Eu sou muito uma pessoa de abrir ao mundo e de ouvir os outros, incorporar ideias de todos, e criávamos conselhos consultivos, comissões organizadoras, chamávamos na altura, das feiras. E, portanto, foi um período também muito giro. Também tive, no primeiro ano, portanto, isto já foi há 12 anos, porque nós vamos ter a presidência da Comissão Europeia para o ano, e eu fiz a presidência da última Comissão Europeia há cerca de 12 anos. Também na FIL, na altura com a atual, agora está no Parlamento, a ministra Maria Manuela Leitão Marques, e também, portanto, foram experiências realmente muito, muito interessantes. Depois da FIL, estive lá 3 anos, e foi quando tive um momento também muito interessante na minha vida, que foi o Diogo Vasconcelos. Como vês, as pessoas que me conhecem vêm buscar pelo nosso passado, pela forma como trabalhamos juntos. O Diogo Vasconcelos estava a trabalhar na Cisco, nessa altura, como Distinguished Fellow. Ele era uma pessoa tão especial que se criou uma função para ele. Ele era um Distinguished Fellow, que eu sempre achei muito bonito. E ele foi desafiado para ser presidente da APDC.
em Portugal. E eu tinha acabado de ser mãe, até porque eu também tenho uma coisa muito engraçada, eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos, que é o Lucas e o Mateus, e como mulher profissional, quando o meu chefe anterior na FIL disse que em princípio ia sair, e eu disse, ai que bom, então vou ter um filho, porque eu também preciso de sair e estou já com vontade de ter um filho, e portanto eu uso muito num planeamento, eu sou muito de Excel e de planeamento, digo, se eu tiver um filho agora é ótimo, porque depois decido o que é que quero fazer a seguir, portanto os meus filhos são inclusivamente motivadores de alterações de carreira. E aconteceu nessa altura, eu pus no Excel e consegui ter, aliás, lembro perfeitamente que esse meu chefe, que era o engenheiro Carvalho Pereira, saiu antes de mim, eu ainda fiz a BTL para 7 inaugurações grávida de 9 meses, com 4 pavilhões, toda a gente achava que o bebê ia nascer, mas não nasceu, nasceu no seu tempo, quando a mamãe tinha tudo organizado, e depois o Diogo Vasconcelos veio visitar o meu filho, e quando veio visitar o meu filho, disse-me que gostava imenso de liderar a APDC, estão-me a convidar para ser presidente da APDC, mas só o posso fazer se tiver alguém de muita confiança na direção executiva. E eu lembro-me que nessa altura disse ao Diogo, mas Diogo, eu estou neste momento, por acaso é oportuno, porque eu estou a pensar o que é fazer na minha carreira, mas estou a pensar mais numa carreira, se calhar internacional, ou uma grande empresa. Eu não estou-me a ver ir para uma associação sem fins lucrativos, que é uma coisa que em termos de... Sim. Pode não ser... Mas o Diogo na altura disse-me, e muito bem, Wanda, mas a associação na altura estava com muitas dificuldades financeiras, precisava de uma grande reformulação e fizemos uma due diligence legal, financeira, tudo. E ele disse, Wanda, passar por esse projeto de transformação é para ti também uma grande experiência, vais conhecer todo o mercado, que era um setor que eu gostava muito, telco, mídia e tecnológicas. E eu lembro-me de chegar a casa, o meu marido também trabalha nesta área, e dizer, na conversa com ele, dizer, Paulo, eu não sei muito bem, mas há aqui um chamamento e dedicar, eu já tinha trabalhado com o Diogo 3 anos, e estar mais 3 anos da minha vida com este homem, porque havia um mandato de 3 anos, e portanto eu até disse ao Diogo, mas vamos por um mandato. E, Paulo, dar 3 anos de vida a trabalhar com este homem, eu acho que vale a pena. Mal eu sabia depois o que aconteceu, e que foram os anos mais bem empregos, porque não teria outra hipótese de trabalhar com ele. Ele faleceu depois, um ano depois de sair da APDC. E, portanto, na APDC, como é óbvio, conheci este setor vibrante e para sempre apaixonada, não é? Porque conheci todas as telco, abrimos a novos setores, abrimos ao mídia, também às empresas maiores, e foi uma experiência muito gira, de facto, como na direção executiva, tinha uma equipa para gerir, tinha um P&L, foi muito giro. Portanto, já tinha essa experiência também da FIL, não é? Que geria já uma área bastante grande. Depois da APDC, claro que no fim havia a tentação, vamos fazer mais um mandato. Mas eu tinha combinado que, então o que é que eu fiz para resolver? Eu vou ter outro filho, não é? Porque se eu tiver o filho no fim do mandato, está resolvido. Eu vou ter que sair por licença e, portanto, está resolvido. Mas aí o Excel não funcionou, Fred. Não. Porque eu pus no Excel que queria e as mulheres não funcionam assim. Não consegui engravidar logo, mas disse ao Diogo, independentemente disto, eu quero mesmo mudar e faz sentido, a gente tinha combinado. E o Diogo tinha muita pressão, a gente em 3 anos ele fez, eu já não me lembro, mas era um número absurdo, 180 viagens para Portugal, porque ele vivia em Londres, na Cisco em Londres. Pronto. E, portanto, quer a Cisco, quer a própria esposa dele, quer eu, ninguém achava que havia condições para continuar. Foi muito giro porque a continuidade foi feita por uma pessoa que eu também adoro, que é o Pedro Norton, o antigo também CEO da empresa, que agora já seguiu outras áreas, e ele foi membro da direção, tentou também convidar-me para ficar, mas eu já estava muito decidida que queria experimentar o mundo das startups e das empresas novas. Porque estava tão apaixonada pela vibração do Diogo pelas novas áreas, então foi isso que fui fazer. Fui para uma empresa pequenina que é a Viatecla, trabalhei muito na área de marketing e desenvolvimento de negócio e foi muito, muito interessante, porque eu disse, pronto, como não engravidei na altura, e disse, agora é quando for, o destino estará, fará o seu papel, e é difícil acreditar que eu descobri. Aliás, acontecia ali qualquer coisa, vou fazer o teste no fim de semana antes de começar a trabalhar e descobri que estava grávida no fim de semana antes de começar a trabalhar nessa pequena empresa. E foi espetacular, porque eu disse, não há nada como, é o que tem que ser, e eu estive lá durante o período de gestação do meu filho, porque depois percebi que se calhar eu adorei, foi muito giro, fiz o rebranding todo da empresa, defini novas formas de comunicar, repensámos os produtos, participámos no congresso. Era uma empresa bastante tecnológica e, portanto, também foi muito bom ver como um produto tecnológico, para comunicar um produto tecnológico, mas percebi que eu, se calhar, sou um bocadinho mais corporate. E que, portanto,
tive lá os 9 meses de gestação do meu filho e durante a licença de maternidade do meu segundo filho, a Microsoft falou comigo. Ok. E como estava a faltar a experiência de multinacional, eu pensei, se calhar, pronto, vou experimentar. E pronto, e foi assim que cheguei à Microsoft. Portanto, foi um bocadinho um percurso quase que... Há aí uma coisa super curiosa que eu gostava de perguntar, queria-te só deixar acabar, porque há um padrão na tua vida profissional muito grande que é... Tu começaste, eras apaixonada por muitas coisas, querias fazer acontecer, foste para a consultoria e depois entraste por tantas coisas diferentes, mas aquilo as oportunidades que te foram surgindo foram sempre oportunidades que vieram, ou muitas vezes, de pessoas com quem já tinhas trabalhado antes, que mudaram de funções e que se lembraram de ti. O que é que tu sentes que quais é que foram os principais fatores para estas pessoas que se lembraram de ti de te irem buscar? O que eles dizem... E digo porque, por exemplo, no caso do Diogo, tenho frases gravadas que de vez em quando ouço para me recordar. Eu acho que o que mais me marca são uma ou duas coisas, que é, primeiro, a capacidade de fazer acontecer, que é verdade e que foi o que me fez sair da consultoria. Okay. Porquê? Porque eu adorava consultoria, adorava o pensamento estratégico, o definir, mas sentia a falta de dar as recomendações e depois perguntar, às vezes voltava aos mesmos projetos, até o que é que aconteceu? Mas não aconteceu, mas porquê é que não aconteceu? A estratégia estava tão bem definida. E aí rapidamente percebi que não adianta definir ótimas estratégias quando não tens capacidade de executar. E portanto eu acho que o que me diferencia é fazer as duas coisas, ou seja, ao mesmo tempo a que penso e gosto muito de concretizar aquilo que penso. Depois, fazer isto com pessoas, não é? Ou seja, eu acho e gosto muito de agregar pessoas, como fiz na UMIC, junto de um bem comum e que fazer com que todos possam contribuir para algo. E acho que isso é uma coisa que hoje em dia é muito importante porque ninguém faz nada sozinho. E na Microsoft também é crítica e por isso a minha função também é muito charneira e de juntar pessoas para alcançar algo maior. E porque também, um bocado como o Diogo me dizia e eu sempre acreditei, que é as pessoas têm que ser todas muito diferentes, mas todas têm alguma coisa muito boa para dar. Tu tens é que descobrir o quê. Portanto, se tu explorares o melhor de cada pessoa, juntos vamos fazer muito mais. E, portanto, eu acho que foi esta combinação de características e muito esta vontade de fazer acontecer que faz com que as pessoas consigam ir buscar uma pessoa que também, e também me dizem isso, que consegue falar a vários níveis numa organização. O que é que isso significa? Falar a vários níveis numa organização, ou seja, eu desde o CEO, com quem posso ter uma conversa muito estratégica, mas quando tenho que vir um pouco abaixo e desmistificar os problemas ou fazer hands-on e entrar numa solução e explicar o que é que estou a fazer, consigo fazer os vários níveis. E isso ajuda muito, porque eu acredito que 90% dos problemas do mundo são de comunicação, a resolver as barreiras que existem dentro das organizações. E portanto eu acho, e por isso também sou muito maleável e tenho feito funções muito diferentes em várias áreas. Diz-me uma coisa aí já agora eu estou mesmo pessoalmente curioso, porque isso é uma skill que muita gente não tem. As pessoas parecem que estão mais formatadas para falar com um tipo de pessoas e quando é outro tipo de pessoas têm mais dificuldade em adaptar-se. Não sei se tu és conscientemente competente, ou seja, se tu tens alguma estratégia que utilizas para conseguires ir a nichos de pessoas diferentes e adaptar-te. Tens alguma coisa que fazes conscientemente ou é intuitivo? Para mim, eu acho que é um bocadinho intuitivo, mas como eu percebi desde há algum tempo que isso era um asset, tenho treinado. Okay. Mas porque inicialmente era inconsciente, ou seja, era-me intuitivo, mas de tantas pessoas o valorizarem, eu pensei, então, vou trabalhá-lo. Coisas que faço... Onde é que isto começou? O meu pai tinha um café, um restaurante, e eu acho que isso marcou muito a minha vida. Porque venho de famílias modestas, o meu pai trabalhou muito para conseguir o que conseguiu, o meu pai deu-me um carro com muitas dificuldades aos 18 anos e eu senti que tinha que compensar e que tinha que valorizar e fazer merecer isso. E o meu pai deu-me o carro para eu poder ir para a universidade. E eu morava aqui muito perto, isto na altura era subúrbios. E ao fazer isso, eu senti que precisava de valorizar esse ganho que tive. Então o meu pai tinha um restaurante, eu tinha aulas de manhã, à hora do almoço vinha ajudar no restaurante e voltava para os trabalhos de grupo. E eu acho que falar com as pessoas e toda essa ligação e perceber as histórias nas mesas e perceber tudo isso, eu tenho imenso que ouvir para incorporar o que os outros trazem. E portanto isso eu trouxe para a faculdade e para toda a minha vida. Hoje em dia, continuo a fazê-lo intencionalmente. Portanto, tenho um conjunto de regras, por exemplo, toda a gente sabe que os meus almoços são religiosos. Fala-me disso, o que é isso? E, portanto, hoje em dia tenho muito poucos breaks, ou seja, tenho uma agenda demasiado preenchida, ou seja, o que está na minha agenda, eu faço o que está na agenda e planeio a agenda com muito rigor,
mas tenho o meu escape da hora de almoço. E o que eu faço é, evito imenso ter almoços de puro trabalho, ou seja, os almoços é para me inspirar, e é para estar com pessoas com quem ou são mentis, ou são minhas mentoras, ou são minhas mentis, e são pessoas com quem eu sinto sempre que aprendo e que cresço, ou são grandes amigos, não é? E com eles também cresço imenso. E, portanto, forço imenso a que tenham um almoço para ouvir o mundo, porque senão, no dia-a-dia, não entraria. E acho que isso é uma das coisas que é uma regra que eu trago, e portanto... Diz-me uma coisa em relação a isso, porque isso é uma coisa, eu não sabia que fazias isso. Eu há uns anos atrás comecei a fazer isso também, todos os dias, e almoçar com pessoas que me inspirassem. Bloqueava aquele momento, porque é bom para network, mas também é bom para estar sempre a aprender e a ser inspirado. E diz-me uma coisa, uma pergunta, ainda hoje de manhã, eu estava a falar disto com uma estagiária que estava na APDC, de onde eu vim, e estava-lhe a dizer isto, e ela perguntou-me, como me perguntou sempre, mas então como é que eu faço? Eu já percebi que isso é mega valioso, como é que eu faço? No teu caso, algumas dessas pessoas tu já conheces, umas que calhar trabalhaste com elas, mas há umas que não necessariamente conheces. E pode parecer uma pergunta parva, mas a maior parte das pessoas tem um bloqueio que é mental, é puramente mental, de que, mas como é que eu convido a pessoa? E como eu não conheço a pessoa, e vamos saltar as duas, de que é que vamos falar? Sabes? Olha, parece básico, mas diz-me. Muito giro. Olha, primeiro, eu tenho 2 níveis nisso, que é, e de facto, porque tenho tido uma vida que eu gosto muito pela riqueza de pessoas que tenho trazido. Hoje em dia, e os meus amigos mais próximos também às vezes se queixam disso, tenho que ter mais cuidado nos vários círculos, não é? Porque eu tenho pessoas muito próximas, tenho algumas pessoas, porque também tenho uma atitude muito aberta e gosto muito de estar com muita gente e ajudar. E portanto, mas tenho que garantir que continuo a ter tempo de qualidade para todos. E portanto, hoje em dia tenho-te a dizer que já sou mais cuidadosa, inclusivamente, a trazer para o círculo, porque já tenho muitas pessoas com quem eu sinto que aprendo. Mas estou sempre à procura de exceções. Tu és não é? A gente já marcou um almoço para daqui a 2 ou 3 semanas. Porque há aquelas pessoas especiais que a gente vê cruzar e diz, há aqui qualquer coisa que eu tenho que explorar. E portanto, essas no início era muito mais forçado, e nem sempre eu continuava, não é? Mas hoje em dia é mais fácil, não é? Porque a pessoa já tem uma rede e, portanto, eu já tenho um conjunto de pessoas que para mim são presenças habituais e obrigatórias. Para teres uma ideia, eu também tenho outra pancada, que é no dia dos meus anos, cá foi há pouco tempo. Se houver uma pessoa especial na minha vida que não me liga no dia dos meus anos, eu fico zero chateada. Eu pego no telefone ao fim do dia e ligo-lhe. Só porque não posso hoje deixar... E isso é uma coisa que para mim é muito natural. Ou seja, eu não cobro dos outros... ou seja, eu quero estar presente e, portanto, esta coisa da gente se inspirar e ter conversas sem propósito, e tenho-te a dizer que há muitos destes almoços que há sempre 1 ou 2 pontos de agenda que eu tenho. Eu, quando estiver com esta pessoa, quero falar sobre isto e isto. Mas depois, para mim, o mais giro sempre é as coisas que estão fora da agenda. E, portanto, eu hoje... a propósito da tua pergunta mais direta, que é, eu tenho zero problema em falar com uma pessoa que não conheça. Só porque... E no LinkedIn, que sou uma mega fã e uma mega utilizadora, que é, se houver alguém que me cruze... Olha, ainda hoje tenho uma história muito gira. Eu perdi, salvo seja, tenho uma pessoa da minha equipa que se foi embora ontem, que era a Rebeca Venâncio. Falei com ela antes de vir para cá. Que era a nossa PR lead, uma pessoa que eu adorei, foi uma experiência giríssima, a forma como ela veio, teve 3 anos aqui a trabalhar connosco, e estou agora num processo de substituição da Rebeca. E, portanto, estou em entrevistas, e foi um rapaz... meteu conversa comigo no LinkedIn a saber que estava, e a forma como ele de facto acordou num espírito de Forrest Gump, disse-me ele hoje de manhã, e eu pedi para ele me ligar hoje às 5. Uau. Não é? E portanto, a agenda parece que nunca tem espaço, não é? Sim. Parece que nunca tem espaço, mas há sempre espaço para alguma coisa especial. E o que é que fez com que essa mensagem fosse especial? Para quem estiver a ouvir, perceber qual é que é a estratégia que eu posso usar para fazer igual? Primeiro foi a vontade, e a vontade de fazer uma mensagem direcionada, que logo aí há muito poucas pessoas que o fazem. Que é direcionada para mim, ou seja, ele disse, Wanda soube que está à procura, um passarinho disse-me que está à procura de uma nova pessoa para este lugar. Eu acordei com um espírito fora de campo a achar que tudo é possível, não é? Gostaria de saber, e depois disse-me o que é que fazia, ele trabalha agora não quero para não estar a divulgar quem é a pessoa, coitado, disse-me onde é que trabalhava, e eu disse, então liga-me hoje porque porque depois eu uso o commute, não é? Porque eu hoje tenho uma consulta com o meu filho ao fim do dia, liga-me às 5h30, é estar a caminho da consulta para falarmos um bocadinho. E, portanto, eu acho que esta situação de aproveitar, eu tenho uma característica, não é? Também pela minha dinâmica, é que de facto não tenho muitos momentos de pausa e estou sempre um bocadinho ativa e não estou no sofá. Sim. E, portanto, para mim todos os momentos contam, normalmente sempre para estar com pessoas, não é? E, portanto, eu acho que vai ser giro, não sei o que é que vai dar, mas não é fácil substituir, mas a gente...
E tu sentes que a tua experiência no restaurante que te deu essa capacidade de estar com pessoas e de te adaptar às pessoas, tu sentes que isso, de certa forma, facilitou o teu processo de hoje em dia? Acho. Às vezes quando me perguntam isso, eu acho que as dificuldades que eu tive de servir, não é? De ouvir e de perceber que se tem que estar atento às pessoas, que se tem que ouvir, fazer a ligação para a próxima vez que lá vão. E tive uma história muito gira, que às vezes até contei com amigos, que é, o meu pai é uma pessoa espetacular, e era o dono do restaurante, e é uma pessoa muito famosa e que tem muitas características de ligação, e os clientes vão muito por ele. E o meu pai é muito carismático, e é um fã do Benfica, como eu, e houve um dia que ele decidiu ir ao jogo de futebol e pediu a mim, à empregada dele de muito tempo, para ficar a tomar conta do restaurante. E eu fiquei empoderada, muito contente a dizer que hoje vamos nós tomar conta. E chega um cliente e diz que então que era mariscos e tínhamos caracóis e que queria uma mesa. Mas perguntou-te, e o Sr. António? E eu disse, olha, não se preocupe, o Sr. António hoje não está, olha, ele foi ao jogo do Benfica, e portanto, mas estamos cá para o servir. E ele, olha, desculpa, então, mas sendo assim, eu prefiro não ir. E aquilo, Fred, matou-me. Porque eu pensei, ele não vem cá, ele vem cá pelo meu pai. Porque o que ele queria era estar a ver o jogo com ele, era falar sobre o jogo. E, portanto, a comida e a refeição... E eu fiquei... Aquilo marcou-me imenso, porque eu pensei a importância das relações. E, portanto, em qualquer serviço, em qualquer negócio, o importante é a relação. Ou seja, e por isso acredito muito isso, e na minha função hoje, tento passar isso muito para as pessoas com quem trabalho e para aquilo que faço. E acho que esse momento, penso um bocadinho mais tarde, marcou-me imenso, porque não quero que isto volte a acontecer e quero que as pessoas venham, ou quando tiverem ambiente profissional, que então seja valorizado e as pessoas queiram estar comigo. Hoje orgulho-me muito de algumas, por exemplo, contratações, e fiz há pouco tempo tenho uma pessoa muito especial que também trabalha comigo agora, quando veio fazer uma entrevista comigo, e nós tínhamos umas condições de contratação, um bocadinho diferentes, e a pessoa decidiu vir, tinha um contrato espetacular de outra empresa, e disse, não, mas eu quero vir pela vossa cultura, pelo espírito de equipa e pela forma de trabalhar. E eu, pronto, e portanto, assim, sim, levo o que precisava, claro. Exatamente. E diz-me uma coisa, o teu processo, pensando também a nível de estratégia, imagina que tu tens alguém que, eu não ia falar disto, mas acho que o tema é interessante, conheces alguém, ou há alguém que tu gostavas de conhecer, mas não conheces. Não tenho relação. E qual é que é o teu processo? Quase como se fosse uma customer journey até, de ir conhecer a pessoa, criar uma relação e depois como é que fazes o follow-up? Como é que garantes que a relação perdura no tempo? Sim. Olha, primeiro do que tudo, eu faço isso muitas vezes e ajudo muito outras pessoas a fazerem isso. Okay. Ou seja, nas conversas que tenho, mas se tu queres uma coisa, qual é o caminho que vais fazer para ter essa coisa? Então, para isso, precisas de conhecer esta pessoa e, portanto, vais fazer a rede para chegar a ela. Claro. E a rede posso ir simplesmente ao LinkedIn e ver se a pessoa já está próxima de mim ou não, falo com 2 ou 3 amigos que depois percebo que tenham ligação e começo uma conversa. Eu tenho uma coisa que não sei explicar, que é, além de eu fazer isto tudo intencionalmente, há imensas coisas que me acontecem depois por energia. Eu acho que é um tema de energia, porque eu penso, mesmo aqui no escritório e no dia-a-dia, eu penso em pessoas e que preciso falar com elas e elas aparecem-me à frente passado algum tempo. Pessoas que às vezes, com quem eu não estou há muito tempo. E portanto, isso também me acontece muito quando estou com estes temas. Ou até às vezes quando quero falar com alguém, até para influenciar alguma coisa que não tem a ver comigo. Ou que alguém me disse, olha, Wanda, se falares com aquela pessoa, eu estou a pensar nisto, vê lá se... Portanto, eu acho que isso é muito... Se tu pensares nas pessoas e puseres isto no teu mindset, as coisas também te acontecem. E eu acredito muito que a gente, quando não tem que ter tudo o que é preciso para fazer acontecer. E um outro exemplo, até mais pessoal, na minha vida foi, eu subi ao Kilimanjaro com 30 anos. Porquê? Porque o meu namorado, na altura, agora meu marido, disse que queria muito subir ao Kilimanjaro antes dos 30 e nós, na altura, vivíamos juntos. E eu disse, subir ao Kilimanjaro. E eu pensei, olha, por acaso, por um desafio, isso deve ser giro. E deve ser... E disse que sim. E eu acho que foi por isso que depois casámos, porque ele achou uma maluca que quer subir comigo ao Kilimanjaro, então disse, então transformamos a viagem em lua de mel. E foi o que fizemos. E depois foi muito chique, porque depois fizemos em Bangalôs, porque a subida ao Kilimanjaro é em grupo. E até foi um amigo connosco, um colega de enseado dele, que queria ir connosco, que já tínhamos convidado antes de acharmos que ia ser casamento. E tu vais-me dizer, olha, eu não sou desportista, eu faço desporto porque quero garantir a saúde, etc., mas não sou uma pessoa super fit. E, portanto, toda a gente diria, tu não vais conseguir,
mas quer dizer, como é que tu vais conseguir subir até aos 5.000 metros, 7 dias a andar, não tens preparação física em lua de mel? Eu disse, bem, vou tentar. E depois eu acho que só consegui, o alemão que foi connosco desistiu, há muita gente que não desiste, não é? Mesmo a chegar ao... É muito difícil. É um bocadinho difícil. A noite final do cume é brutalmente, começas a subir à 1 da manhã. Eu tive a sorte de ter lua cheia, o meu marido diz que planeado, eu acho que ainda até hoje me engana, porque a lua cheia ajuda muito, porque cada passo que dás para cima desce 2, porque aquilo é areia a chegar, e depois quando chegas à cratera e achas que já chegaste, ainda tens que fazer a volta da cratera para chegar mesmo ao cume dos 5.800 metros. Eu digo-te, Fred, ainda hoje não sei como é que consegui. Eu acho que só consegui porque eu queria muito provar que era possível, até por ele e por mim, e porque eu queria. E eu acreditava que era possível. E esta é a única coisa que eu te posso dizer. Eu tinha, claro que até não tinha feito uma preparação particular, ou seja, andava, claro que estava um bocadinho mais magra, porque sempre fui uma pessoa que engorda com o ar, estava um bocadinho mais magra porque ia casar, mas mais por isso, portanto até diria... E portanto eu acredito muito que quando tu queres muito uma coisa, e depois a energia, não é? Porque depois eu sou também muito positiva, e as pessoas que trazem cargas negativas. Quem traz positivo. Completamente. E em relação só ao follow-up, como é que tu fazes o follow-up? Imagina que conheceste uma pessoa espetacular, grande almoço, e queres incluir essa pessoa no teu círculo. Como é que depois garantes que a pessoa não se esquece de ti e que estás presente quando é preciso? Olha, primeiro tens que te tornar relevante. Ou seja, tu não podes querer... Tu podes querer, mas a outra pessoa também tem que querer. Claro. E, portanto, tens que te esforçar muito por trazer relevância para essa pessoa. E, portanto, por encontrar pontos de contacto com essa pessoa que te tornem relevante para ela. Okay. Não é só no outro sentido. Coisa, exatamente. E isso é um insight muito interessante para quem está a ver. Ou seja, e o que eu acho é que as pessoas às vezes esquecem-se é que eu quero porque acho que faz sentido e pode-me vir a ser útil. Não. Temos que nos tornar relevantes uns para os outros. E, portanto, o que eu tento fazer é mostrar a essa pessoa em que momentos ou em que situações é que a gente pode ser relevantes um para o outro. E também te digo, já me aconteceu eu achar pessoas que poderiam ser interessantes manter o contacto ou relevantes porque me inspiram, mas depois percebo que temos menos pontos de contacto ou que temos... E depois, às vezes, até decido, não, se calhar... Time to let it go. E tu tens um círculo, tu tens tipo nomes das pessoas ou é uma coisa mais mental? Tipo, tu sabes quais é que são as pessoas que estão no círculo ou isso também está em Excel? É assim, eu tenho vários círculos. Eu, por exemplo, tenho, para teres uma ideia, eu tenho mais uma vez, como estava a dizer, um grupo de amigos restritos, não é? Depois tenho um grupo maior, por exemplo, eu gosto muito de fazer anos e gosto muito de festa, não é? E portanto, na minha festa de 40 anos, tive 150 pessoas, não é? Pronto, que já é um grupo bastante alargado de pessoas que, aí, como é óbvio, estão os amigos e todas as pessoas que me inspiram. E, portanto, essas sim, por exemplo, essas estão no Excel, não é? Okay. Convidei-as um dia para uma festa de anos de 40. E é engraçado que a gente brinca muito, estava, não estava, não é? Mas há muitas, e já acrescentei, depois dos 40, continuo a acrescentar. Okay. E, portanto, hoje em dia digo, este já será para dos 45 ou dos 50. E, portanto, para mim é essa a separação das pessoas inspiradoras. Não tenho que ter no Excel, acho que isso profissionalmente tenho, ou seja, por exemplo, eu tenho pessoas que profissionalmente para fazer um caminho, seja de carreira, seja para conseguir um objetivo, e essas tenho-as mapeadas. Okay. Tu tens mapeado quais é que são as pessoas que me podem ajudar a chegar... Completamente. Isso completamente, isso tenho em OneNote. E diz-me uma coisa aí, só porque eu estou a insistir neste tópico, porque claramente que a tua carreira é muito construída em as pessoas gostarem imenso de ti e tu teres uma rede espetacular. Mas eu acho que também tem muito a ver com o teu trabalho, porque eu acho que quando tu trabalhas, porque eu sinto isto, eu hoje em dia, aliás, estava a falar com alguém ontem a propósito deste tema da substituição da Rebeca da referenciação, eu tenho muitas dúvidas que hoje em dia alguém recrute para determinadas funções alguém que não seja por referência. Eu não recruto uma pessoa sem falar com 2 ou 3 pessoas com quem ela trabalhou, portanto eu não acho que eu seja o único caso. Ou seja, eu acho que as pessoas trabalham muito por referenciação, porque hoje em dia é tão fácil tu fazeres uma máscara a quem tu és, e as redes sociais também são boas para isso, que tu precisas mesmo ter a referência com quem trabalhaste. E eu acho que não há melhor prova do teu valor, mais do que o networking, mas do resultado do teu trabalho e do impacto que tu tens nas pessoas e no trabalho que tens. Portanto, eu acho que isto é válido para todos. Claro que há trabalhos onde tens mais exposições do que outros. Por exemplo, eu também me acontece muito, por exemplo, tenho os nossos estagiários e os nossos internships, que também me vêm muito perguntar isso, Wanda, mas como é que a gente cria a rede para depois fazer o next step?
não é? E eu acho que na Microsoft é muito mais fácil fazê-lo, porque toda a nossa cultura é muito de rede, porque nós somos uma empresa matricial e as pessoas sabem sempre que têm que estar a fazer um conjunto para fazer o seu trabalho bem feito. Ou seja, tu não fazes nada sozinho numa empresa como a Microsoft. E isso, para mim, é um sonho, não é? Que é eu ter uma empresa que tenha na cultura não fazer nada sozinho, que é uma dos meus primeiros valores, portanto ajuda-me muito no meu dia-a-dia, não é? Giro. E olha, diz-me uma coisa, tu estavas a falar há bocado, entretanto a conversa veio por aqui. Desculpa, Não, fui eu que quis. Falaste das tuas regras, tens certas regras que são importantíssimas na tua vida. Uma delas são os almoços. Sim. Tens mais alguma desse género? Tenho coisas invioláveis, tenho coisas que são momentos para mim, é assim, eu como mãe de 2 filhos, não é? Com uma vida profissional muito intensa, e muitas vezes perguntam-me o tema do work-life balance, não é? E é difícil, não acredito que haja alguém. Agora, e por isso a gente tem que criar regras, eu tenho regras e tenho, por exemplo, a determinada hora family time, ou seja, apesar de eu ter um horário louco, eu forço muito para sair, para estar com os miúdos, mesmo que seja às 8, 8h30, mas tenho que os ver, eu tenho que ter o contacto físico com os meus filhos todos os dias. Aliás, tenho um filho esta semana no Algarve e está-me a custar horrores, é a primeira vez que estamos assim mais separados. Este tem 10. Okay. E portanto, custa-me muito ou seja, não estar com ele, ou seja, se eu tenho eventos profissionais à noite, por exemplo, e não os vejo, custa muito. Não aceito mais do que um jantar por semana, é impensável, seja de que for, e evito, e estou a tentar ter um por mês, se for profissional. Sim. Porquê? Para poder estar de facto com os miúdos. Claro. Por isso é que tenho os almoços. Os jantares é uma coisa que eu evito mesmo. É uma regra fabulosa e que é difícil de cumprir, porque depois tenho substituições, por exemplo, da Paula ou de outros membros da direção, portanto, tentamos todos compensar-nos um bocadinho nestas substituições para garantir, mas não tenho mais do que um. Portanto, se aparecerem 2, algum vai ter que cair. Outra coisa tenho coisas que valorizo muito a título pessoal, não é? Eu, por exemplo, tenho uma coisa que é um luxo asiático, que é, entre aspas, que é um luxo, que eu chamo o meu luxo asiático. Sim. Que é eu tenho uma massagem por semana, com uma massagista que eu adoro e amo de paixão de há muitos anos. Deixa-me recomendar. Pronto, posso-te recomendar. E, portanto, para mim isso é uma coisa que não muda. Está na agenda, é à sexta-feira às 7 da tarde. E é muito difícil uma coisa dessas mudar. São os teus invioláveis? Invioláveis. Por exemplo, tenho coisas mais pessoais também de senhora que tenho muito cuidado a tratar, por exemplo, do cabelo e das mãos e faço uma vez por semana e também está inviolável às 8 da manhã. E tenho o ginásio. Esse sim já é um bocadinho mais violável porque posso ter uma reunião de manhã muito cedo. E diz-me uma coisa, estou curioso também a nível pessoal, porque eu também tento ter os meus, eu chamo-lhe não negociáveis, invioláveis, mas aquilo que me acontece, por exemplo, imagina que queres ter apenas um jantar por semana ou um jantar por mês, e tu do nada aparece-te um jantar ou outro que tu sabes que pode ser mesmo importante para te ajudar a alcançar um objetivo. Sim. O que é que tu fazes? O que é que tu fazes nesse aspecto? Fred, é assim, também tenho que te dizer uma coisa, não é? Eu neste momento, acho que a nossa idade provavelmente é diferente, e aos 43 isto para mim é um inviolável, porque o inviolável, que não era quando eu tinha 30, ok? E quando tinha 30 não tinha 2 filhos. Ou seja, eu acho que os nossos invioláveis têm que mudar, claro. As coisas em que nós somos intransigentes. Eu vou-te explicar, eu em consultoria trabalhava todos os fins de semana. Uau. Ou seja, e eu acho que e hoje em dia, eu durante 3 anos, trabalhava, e hoje em dia o que faço é, por exemplo, eu tenho o segundo turno, não é? Porque eu preciso estar com os meus filhos, imagina, das 8h30 às 10, mas muitas vezes ligo o computador depois. Claro. Mas ligo sem problema, porque sinceramente eu sinto, quando estou a ligar, e por isso é que eu sou muito apaixonada pelo que faço, é porque o que vou fazer vai ter muito impacto nas pessoas no dia, e é sempre as pessoas, estás a ver? Que é, se eu não fizer isto hoje, aquelas pessoas vão ser impactadas, e portanto eu vou ter que fazer isto hoje. E normalmente é assim que eu decido a minha agenda. E outra coisa que faço hoje também em dia é, como te disse, a agenda, e o Excel do planeamento é o mais importante, eu olho muito para a agenda, imagina, à sexta-feira ou ao domingo à noite, mas normalmente tento à sexta-feira, e olho para a semana a seguir. E se há uma coisa que eu olho e que me mudou a criticidade, eu sem problema nenhum peço desculpa e altero. Não é? Não altero na semana, mas na semana anterior altero. É muito difícil me verem mudar ou cancelar um almoço ou cancelar uma reunião na semana, a não ser que uma coisa, porque tento sempre fazer isso com um bocadinho mais de antecipação, mas sem problema porque as prioridades mudam. E outra coisa que também não sou escrava é do e-mail, que é outra discussão também muito grande que se tem. Falamos disso. Também não sou escrava do e-mail, eu tenho muitos mails por ler, hoje em dia tenho uma função que realmente tem muita comunicação, confio muito na minha equipa para também interpretar um conjunto, as pessoas sabem que os meus em CC eu não leio, não devia estar a dizer isto aqui.
Pronto, agora já, não estou a brincar, não tens que cortar, mas não vejo os mails em CC e a minha equipa sabe disso. Ok. Porque o que for preciso, alguém há de me trazer. Sim. Se eu estou em CC, eu confio que a organização há de Isso é um pronome muito interessante. Portanto, isso eu já não vejo há muito tempo e no início, por isso é que eu te digo, há 10 anos eu vivia muito frustrada porque eu tinha a mania do inbox zero. Acabou, isso já não existe. O que é essa mania do inbox zero? É ter um inbox com 0 e-mails por ler. Ou seja, ter sempre tudo tratado. Eu não consigo. Eu, neste momento, porque as pessoas também não sabem gerir bem o e-mail e, portanto, o e-mail é um centro de informação. Felizmente, hoje temos o Teams e a gente passou muita da comunicação por e-mail para o Teams, que é uma nova forma de colaborar. O Teams é uma ferramenta da Microsoft que, além de ter o que já tinha, que era a migração do Skype, a parte toda de comunicação one-on-one, tem grupos de trabalho. E, portanto, tudo o que está em projeto, a comunicação flui no Teams. E eu, quando quero saber informação de um projeto, antes de entrar numa reunião do projeto, vou lá atualizar-me. Não tenho que ter uma thread, não sei quantos mails sobre o assunto. E assim estou em contexto. O que não está em contexto não é relevante. As coisas que me chegam, e isso é que eu tenho que ter mais preocupação, que são pedidos externos, se me chegarem só a mim, se as pessoas não conhecerem pessoas da minha equipa, tenho pena, porque significa que eu não estou a fazer um bom trabalho. E essas então tenho mais cuidado para tentar responder, ou pelo menos reencaminhar, mas não tenho de todo a fobia de ter que responder em 24 horas ou ter que ter o inbox zero, porque é desumano. Porque senão tu não tens as tuas prioridades, a tua agenda. O que eu faço hoje é, eu defino as minhas prioridades, a minha agenda, e depois vou ao mail procurar se me escreveram sobre o assunto ou ao Teams, que é o que é mais. E quando é que defines as tuas prioridades? Tens um momento de planeamento semanal? Não, defino por ano e depois por semana, não é? Ou seja, estou sempre a rever, a gente tem muitos drive, aqui na Microsoft temos aquilo que chamamos o Drive de Business, em que eu defino essas prioridades e semanalmente, como estava a dizer, redefino ou vejo se alguma coisa mudou em termos de priorização para eu ter um mínimo, porque só olho para... E a minha agenda está sempre fully booked com 2 ou 3 semanas de advance. O que acontece é, se acontece alguma coisa, eu tenho mesmo que mudar um bocado para a frente, não é? Mas é assim sem prejuízo. Não te acontece de derrapar trabalho? Ou seja, segunda-feira, seres otimista com o tempo e eu não consegui acabar isto, e agora o que é que eu faço? Mais uma vez, isso é uma frustração que eu nunca acabo o dia a fazer tudo o que me propus, não é? Mas com o tempo e com a experiência, melhora. Há aqueles que é mais uma vez os non-negotiables. Há 2 ou 3 coisas que têm mesmo que ser. As outras, eu tento delegar muito e garantir que a organização também está a fazer a sua parte para chegar à parte que seja preciso eu ser interventiva e, portanto, isso para mim é o mais importante. Portanto, eu perco mais tempo a saber quem é que está a fazer e onde é que o processo está do que propriamente a fazer, o que às vezes também já sinto muitas saudades. Sim. Porque eu quero, como estás claro, não é? Quero é fazer. Mas também me dá muito gozo de ver outras pessoas a fazer e outras pessoas a tomar as rédeas das coisas e enche-me de orgulho. Mas sim, mas não vivo com a frustração de não o fazer. É porque se não aconteceu foi porque outras coisas, porque temos também muitas urgências e coisas que entram à frente e que têm que ser resolvidas. E temos que saber viver com isso sem a ansiedade que isso traz a muitas pessoas, por isso é que a gente tem um conjunto de pessoas e hoje em dia temos problemas dos burnouts, etc. Eu acho que também tem a ver com, às vezes, a dificuldade, não é falta de capacidade, é a dificuldade e a pressão que as pessoas têm em gerir essa pressão. Eu também tenho muita sorte, mais uma vez, pela cultura da Microsoft de responsabilização, de nos permitirem fazer isso. Eu decido, de facto, o que é que... E não sou eu, é a organização, na generalidade, as pessoas decidem o que é que fazem e quando é que fazem. E, portanto, se não o fazem, é porque não estão em controle do seu tempo. Claro que, ainda assim, eu sou uma yes person e quero muito ajudar os outros e, portanto, faço muito mais do que o que devia. E no início da minha carreira aqui na Microsoft fui muito criticada por isso, para focar. Acho que hoje em dia estou melhor, mas ainda assim, ainda ontem tive também um colega meu que me liga com um pedido e eu disse, eu não posso, eu agora tenho, a equipa está-se a reestruturar, mas depois no fim acabei por dizer que sim, porque não consegui resistir à tentação dos argumentos, que se estivesse no lugar dele faria o mesmo, portanto, claro que... E, portanto, sim, estou sempre um bocadinho em extra mile, mas também sou eu e, portanto, também isso já não vai mudar. E, entrando aqui, quais é que tu achas que são, neste momento, os principais desafios? Os meus? Os teus principais desafios. Pessoalmente? Pessoalmente, a nível, no registro de trabalho. Profissionalmente, olha, profissionalmente eu acho que é... Ou em contexto de empresa. Empresa, é assim, eu acho que aquilo que nós falamos hoje, que também, e falo muito nas apresentações que faço e nas aulas que dou, que tem a ver com a 4ª Revolução Industrial e o que mais muda, o que é que é mais diferente nesta revolução em relação às outras, tem a ver com o crescimento exponencial. O crescimento exponencial da tecnologia, dos dados, e que faz com que na Microsoft, e eu acho que em todo o nosso setor, nós andemos a uma velocidade absolutamente estonteante. O resto do mundo não percebe. Se eu achava isto em relação ao nosso setor, e nós temos uma brincadeira na Microsoft que é os anos cão, não sei se já ouviste falar. Ano cão.
Portanto, na Microsoft equivale a um ano cão, que é um ano na Microsoft equivale a 7 anos lá fora. E podes falar aí com os nossos estagiários e que as pessoas estão cá há pouco tempo, se não é verdade, e vais ver que eles, se não é cão, é meio Mas cão. eles trabalham muito? É a intensidade, Fred. Não é necessariamente muitas horas? Também há muitas horas, mas mais do que as horas é aquilo que tu fazes numa hora. Uma hora, e eu digo-te, porque já trabalhei em muitos sítios, como te expliquei, uma hora na Microsoft não equivale a uma hora lá fora. Ok? Os meus 7 anos de Microsoft, que foi a primeira empresa em que eu não saio ao fim de 3, porque todo o meu percurso foi de 3 em 3 anos, eu parece que tive mais, além da vida que eu tive antes, parece que já tive 3 ou 4 vidas cá dentro. E, portanto, essa intensidade é aquilo, e a fear of missing out, não é? O FOMO, é o que sente-se muito, não é? E tu controlares isso, eu acho que é a nossa maior dificuldade. Se eu sinto isto profissionalmente, e garantir que o mercado vem ao mesmo ritmo, e depois tu olhas para os clientes, eu olho para determinados negócios e clientes e eu vejo, eles estão a perder a oportunidade, o negócio não vai evoluir, e tu queres influir nisto, dá-te ao mesmo tempo que tu também tens que fazer os teus números, e não é, aqui na Microsoft, mas às vezes, eu sinceramente, a minha motivação é mesmo o cliente, porque eu penso, se ele não fizer isto, ele não vai evoluir, seja na minha tecnologia, seja noutra. Porque eu acredito muito que no futuro every business will be a technological business mesmo. E quando eu sinto que isso não está a acontecer, isso cria-me também ansiedade. Passando isto, e em paralelo com a vida pessoal é igual, ou seja, eu tenho, para mim, o desafio da educação e da mudança de skills e do que está a acontecer e que eu tento implementar nos meus filhos e que vejo que a dificuldade que a gente tem e que vai ter no futuro, nós não temos pessoas suficientes para aquilo que vamos querer fazer no futuro. Uau. A sério? Sentes que há uma falta de talento? Assim, neste momento, nós na Microsoft, nós aqui no centro de suporte que temos, passámos de 50 pessoas para 500 nos últimos 5 anos, e há poucas pessoas que às vezes têm essa noção. Nós aqui no edifício habitam neste momento cerca de 850 pessoas, porque nós temos, além do centro de suporte internacional que trabalha de Portugal, no último ano trabalhámos para 180 países. E sabes aqui? Aqui. Uau. E, portanto, nós estamos a servir quase o mundo todo, não é? Uau. Dos 500 engenheiros que temos cá. Além desses 500, temos 200 pessoas na subsidiária e depois temos mais 200 pessoas que decidem pagar impostos em Portugal e trabalham de Portugal para o mundo, quer em funções europeias, quer na Corp. E isso, de facto, é muito interessante. E a quantidade de pessoas que estamos a recrutar, quer nós, quer os nossos parceiros. Eu falo com qualquer parceiro nosso, e até com os nossos concorrentes, e o tema de, temos várias empresas concorrentes, e bem, a querer trazer talento e a fazer centros a partir de nearshoring, né, de Portugal para o mundo, e o tema do recrutamento é o mais crítico. Nós temos escolas fantásticas, e ainda bem, não é? Mas não vão chegar para os lugares que precisamos. Portanto, a gente precisa de fazer reskilling. Mas a nível de, estamos a falar em quantidade, não é necessariamente que eles não tenham as skills necessárias, não, é que faltam pessoas. Não, e vamos ter um problema de skills, porque com a automatização, que vai chegar e que está a chegar, nós precisamos que as pessoas comecem a fazer outro tipo de funções que não estavam a fazer agora, ok? Além das de engenharia, não é? E, portanto, nós precisamos, para não falar do tema dos dados, é assim, uma pessoa que não trabalha com dados, não é? Muitas das pessoas, é crítica, há um conjunto de skills hoje em dia, e que acho que a gente pode fazer muito um trabalho de reskilling através das universidades, dos centros, os politécnicos, que também apoiamos, mas que tem que ser de toda a sociedade e também da educação, não é? Eu tenho a certeza que tudo o que os meus filhos estão a aprender hoje, e aliás temos um número que acho que é 2,5 a 5 das competências que aprendemos hoje na faculdade não são úteis ao fim de 5 anos. Uau. Portanto, o que interessa é, o que tu aprendes hoje é a forma de pensar. E, portanto, eu acho que este desafio da educação e da formação e do reskilling é crítico. E, portanto, isso cria-me ansiedade profissional e pessoal, porque nas pessoas que ajudo a formar, nas pessoas que tento preparar para o mundo de trabalho, e, portanto, eu diria que é esta velocidade, não é? Por exemplo, agora também se discute muito o tema do off. Eu sou viciada, não posso esconder, não é? Eu, se não tenho, e estou um bocadinho, não é? Estamos aqui há um bocado de tempo e eu não tenho o telefone, e eu tenho que estar sempre ligada. E, portanto, eu também me esforço, portanto, nas férias, fazer algum off. Hoje em dia, esforço-me em casa, à hora de jantar, para deixar. Inclusivamente, já tento períodos mesmo de desligar de redes sociais, desligar do trabalho, porque acho que é, de facto, muito importante. Mas eu sou adulta, não é? E tenho a experiência para saber a importância de desligar de um vício. Acho que o impacto que isto tem na sociedade em geral, e muitas pessoas não têm noção disto, é gravíssimo. E, portanto... gravíssimo de forma? Eu acho que tem impacto
quando nós, é como em tudo, não é? Quando a gente não tem controle em tudo o que se faz, não é? Tudo em excesso é muito. E, portanto, eu adoro estar em contacto, ter muita informação, mas a gente tem que a controlar para a processar, porque a gente precisa de tempo de processo, por isso é que dormir é tão importante, porque a gente precisa de dormir para processar todas as coisas que acontecem, não é? Portanto, quando não dormimos, tenho muita curiosidade, uma pessoa que para mim, e que teve cá há pouco tempo, o nosso Presidente da República, não é? Agora que teve cá numa visita. Como é que aquele cérebro funciona? Como é que ele dorme pouco? É a única coisa que eu... E eu não durmo muito, eu durmo 6 horas por dia. Mas é o mínimo, não é? 6, 7 horas. Mas eu acho que isso é muito importante. E dizem que sim, não é? E portanto, eu acho que... Porque acho que está muito relacionado. Agora, acho que tudo tem um tempo na nossa vida. E o tempo de pausa, e eu pauso pouco. Mas, portanto, este tema do desligar, e discutem muito, mas, Wanda, trabalhas em tecnologia, por exemplo, o tema da escola. Eu fui e trabalhando em tecnologia, por isso sei que proibimos agora na escola, felizmente, os iPads e os telefones no recreio. Então, mas tu queres de tecnologia, não é tão importante os miúdos estarem mas nos momentos certos. Claro. O intervalo é um intervalo. Se estiverem todos... E eu sou super fã, porque, por exemplo, os meus filhos gostam muito de jogar Minecraft e brincam muito, mas ainda assim tem que haver espaço para tudo. Claro. E, portanto, para que isso não impacte a forma como a gente também se relaciona com o mundo. E digo isto convencida de que sou uma pessoa viciada. Uau! E diz-me uma coisa, tu falas estavas a falar aqui que um dos maiores desafios é o ritmo a que estamos a evoluir e é exponencial. Os nossos cérebros são treinados para pensar linearmente. Isso. E isto ser exponencial é difícil para a maior parte das pessoas. Mas vocês têm aqui um mindset que a minha amiga Marta, quando veio para cá trabalhar, só falava em growth mindset. A Marta, quando eu a recrutei, eu já tinha acabado o processo, eu sei que ela também trabalhou contigo, e foi pela história dela. Eu decidi, e eu faço muito isto, eu decido as pessoas ao primeiro contacto. Às vezes preciso de comparação, outras vezes não preciso, não é? E é quando tu olhas para uma pessoa e tu vês que ela tem growth mindset. E o growth mindset é algo que não se ensina, parte-se do pressuposto que toda a pessoa pode crescer e pode evoluir. Tem um outro princípio que eu acho que é fabuloso e que eu vivo aqui intensamente, que é o valorizarmos o erro e não nos importarmos, ou seja, eu vou para qualquer desafio sem medo. Primeiro, porque eu não tenho medo. Segundo, porque eu não tenho medo de errar. Porque eu tenho que errar para poder fazer melhor e diferente e corrigir a meio do caminho se for preciso. E o assumir isso é maravilhoso. E eu acho que isso é o que eu acho que é mais difícil no growth mindset porque o estar sempre a desafiar-nos, tudo isso eu acho que já muitas empresas fazem e é mais fácil de conceber. E outra coisa que também é crítica, que é o always learning. Ou seja, eu acredito sempre que tenho sempre que aprender e estou sempre a aprender. Aliás, eu quando vim para a Microsoft as pessoas, tenho colegas maravilhosos e aprendo todos os dias. E eu quase que consigo dizer, ao fim da semana, faço sempre um balanço durante a mensagem, o que é que eu aprendi esta semana, a pessoa que conheci, o que é que eu levo, e acabo sempre... E eu digo muitas vezes, quando entro numa reunião na Microsoft, e quando não estou a perceber alguma coisa na reunião, fico sempre a pensar, bem, devo ter sido eu que não li alguma coisa ou que falhei, porque não parte logo do pressuposto que alguém falhou. Eu acho sempre que fui eu que não li. Porquê? Porque eu acho que as pessoas são todas tão profissionais, são todas tão excelentes, e para mim, o trabalhar entre pessoas muito boas é para mim maravilhoso, e trazer sempre os melhores. Mas porque estamos sempre com este princípio de que não sabemos tudo, e que temos que aprender muito mais do que o que sabemos. Se tu tiveres isso como base, é sempre uma base para melhoria, não é? Porque custa muito começar a falar com pessoas que eu já tenho imensa experiência, já sei muita coisa, e eu digo muitas vezes, eu acho que porque já vivi isto muitas vezes, mas como muda tudo tanto, se calhar mudou. E também já tive uma coisa na Microsoft, olha, como aquele tema da AIP que foi antes de tempo, não é? Os portais empresariais. Já me aconteceu na Microsoft também ter ideias ainda assim antes de tempo, que eu experimento, isto não funciona e passado um ano, olha, aquilo que fizemos o ano passado, se calhar este ano já vai resultar. E resulta. Porquê? Porque o mundo finalmente adaptou-se ligeiramente e já está mais preparado para receber algumas coisas. E portanto eu acho que isto também é muito o tema do growth mindset e dessa vontade de fazer diferente. Eu costumo muito, neste exemplo de growth mindset, eu gosto muito de falar no Ronaldo, porque o Ronaldo pode parecer exemplo. Para algumas pessoas, pode parecer uma pessoa arrogante, porque se pode exibir de uma certa forma, às vezes é acusado disso, mas para mim o Cristiano Ronaldo é das pessoas mais humildes que existem e com o maior growth mindset que existe, porque é o melhor do mundo. Quer sempre aprender, estás a ver? Sempre, e treina. Sempre. Exatamente. É inacreditável. E se tu achas que foi um fator diferenciador na tua jornada, até hoje? Totalmente. Primeiro porque eu trabalho muito.
E, portanto, ou seja, não há network que te valha, não há nada, porque eu trabalho muito e toda a gente que trabalha comigo sabe, e depois tu crias uma rede de apoio, porque como as pessoas valorizam-te muito, porque tu trabalhares muito, estão-te sempre a apoiar, que é o que a minha equipa me faz. Porque pensam, ai, coitado, hoje em dia já há coisas que antecipam uma reunião, a dizer, será que ela preparou aquilo e ajudam? Porquê? Porque, mais uma vez, ir buscar em cada pessoa o que ela tem de melhor. E, portanto, se eu tenho 5, 10, 20 minutos ou meia hora numa reunião, vamos aproveitar a minha e a dos outros da melhor forma possível. E eu se gosto que façam isso comigo, gosto de fazer isso com os outros. Portanto, eu não quero fazer os outros perderem tempo. Portanto, eu tenho que me preparar para uma reunião, eu tenho que me preparar para aquilo que faço, para garantir que isto é nos dois sentidos, não é? Claro que sim. Completamente. Bem, tenho aqui imensas coisas que queria falar contigo, mas também para não tornar esta conversa demasiado longa. Eu queria-te aqui perguntar, como é que tu acreditas, ou seja, uma pessoa que esteja a começar a sua carreira, ou que já esteja na sua carreira, mas que queira dar um próximo passo, quais é que tu achas que são as características fundamentais? Como é que essa pessoa deve pensar e o que é que deve fazer para dar esse passo? Alguém que queira ser extremamente bem-sucedido e dar esse passo, subir ao próximo nível. É assim, eu acho que, porque eu, de facto, com a experiência, porque tenho, de facto, uma rede de pessoas com quem já trabalhei muito boa, e há muita gente que às vezes me vem perguntar conselhos, primeiro, tu tens de fazer o walk the talk. Não adianta tu, só porque vês outra pessoa e queres te inspirar e queres fazer igual, vais fazer, não é? E, portanto, tu tens que dar os teus passos nesse sentido. Ou seja, não é porque alguém já está a ter uma carreira muito sucedida com este percurso que tu queres fazer igual. Tu tens que ir buscar aquilo que é a tua essência e aquilo que tu és bom. Eu sou uma grande defensora que a gente deve trabalhar mais nas nossas forças do que nas nossas fraquezas, porque eu acredito que nós, naquilo que somos bons, podemos vir a ser extraordinários. Naquilo que somos fracos, nunca vamos passar medianos. E, portanto, eu prefiro trabalhar to excel, não é? Portanto, e trabalhar muito mais nas minhas forças. O que é que eu tenho que ter consciência? Das minhas fraquezas. E compensá-las com outros, quando estou em equipa, mas reconhecê-las. E não tentar em tudo ser mediano. E, portanto, eu devo valorizar aquilo em que sou bom. E, portanto, é isso que eu dou muitos conselhos às pessoas quando começam. Ou seja, procura aquilo em que tu és bom. Eu sei que é um bocadinho diferente às vezes do que se diz, não é? Porque há muitas pessoas que dizem, não, se tu és mau nisto, agora vais esforçar para ser... és introvertido, agora esforça-te para ser extrovertido. Assim. Há muitas pessoas, aliás, eu tenho, olha, mais não outra pessoa, não é natureza, por exemplo, estou sempre a buscar histórias, porque tenho uma outra rapariga que trabalhou comigo agora há um ano e tal, super sossegada, ninguém dava por ela e era um diamante. E quando tu começas a trabalhar, ela vai alguma vez precisar de ser super extrovertida, ser a primeira a falar nas reuniões? Não, o valor dela está lá. Bem, é verdade que tu precisas ter bons managers para reconhecer o talento. Claro. Porque há muita gente que... Pronto, mas isso é difícil, eu como não sou assim, há muita gente que é quem fala mais alto, não é? Ou só porque se fala muito, ou porque se tem muita presença. Para mim, essas pessoas não são as únicas que são importantes na organização. E, portanto, o que eu tento identificar, e lembro-me que ela me perguntou isso, esta miúda perguntou, mas, Wanda, eu não falo tanto. E agora ela está a fazer o mestrado, na Nova, ela sabe de quem estou a falar, e eu disse, não te preocupes, porque quando as pessoas são intrinsecamente boas, há outras características que vão realçar, não temos que todos diferenciar pelo mesmo motivo. E agora, tens é que aprender, e claro, controlar minimamente, não é uma pessoa que é espetacular e nunca diz nada, também, ou seja, mas tens que regular e dizes de outra maneira, fazes por escrito, pões a tua posição, não tem problema falar depois. Portanto, o que eu acho é que não temos que ser todos de facto iguais, porque não é esse o caminho, não é? E tu fizeste isso na tua jornada, ou seja, tu sentes que pegaste naquilo em que eras naturalmente boa e que investiste muito mais tempo a trabalhar nisso e depois te rodeaste de outras pessoas que colmatassem as tuas fraquezas? Como te contei do meu percurso, acho que essa foi uma coisa que eu aprendi, ou melhor, eu estudei isto agora, não é? Há pouco tempo, não é? E até na Microsoft também temos essa casca, temos aí até um estilo de personalidade para focar nas fraquezas. Eu, quando faço um bocadinho de back da minha vida, eu percebo que percebi cedo. Ou seja, na minha vida eu percebi cedo que é mais vale eu focar, até porque tenho um tema, que é eu preciso mesmo de ser feliz. Preciso. Há pessoas que dizem que querem, eu não quero, eu preciso. Se eu não chego ao fim da semana feliz com o que fiz, com o que... Há ali qualquer coisa. E como para ser feliz, tu tens que fazer o costas, pronto, está relacionado. Claro. Eu nunca foco naquilo que não gosto ou que não sou boa.
E o que é que dirias a alguém que está a fazer uma coisa que não gosta e que por isso não é feliz? Eu sei que é um conselho muito difícil. O que é que eu diria? Tem que mudar. Ok, tem que mudar. Porque se a pessoa não for feliz, para mim é muito básico. Por exemplo, outras coisas que a gente fala a título pessoal, sobre, por exemplo, quando tens de tomar uma decisão difícil profissional ou até pessoal, por exemplo, tenho um amigo, por exemplo, uns amigos, não é? Quando tens um divórcio, não adianta, qualquer coisa é melhor para as crianças, qualquer coisa, quando tens de demitir do emprego, qualquer coisa é melhor para ti do que seres infeliz. Porque se tu fores feliz, tens uma performance muito acima do que seres infeliz. E, portanto, sai de onde estás. Eu acho isso super interessante e... Seja em que momento for da tua vida, profissional ou pessoal. O que te traz infelicidade, go away. Porque depois multiplica-se em todas as áreas. Porque multiplica, e depois nunca vais ter performance. Porque se tu não estás bem, não consegues que os outros estejam bem, que estão ao pé de ti. Por isso é que quando uma mãe, até, e também se discute muito profissionalmente, eu não sei se é de fazer isto, porque depois o meu filho... Por exemplo, os meus filhos, e também sinto às vezes ansiedade, porque não estou o tempo que queria, por causa do trabalho, etc. Se eu não tivesse o trabalho que tenho e se não fosse feliz profissionalmente, os meus filhos não seriam. Porque eu não sou uma mãe, eu tenho que estar preenchida em todas as áreas. E, por exemplo, tenho-te a dizer outra coisa, eu preciso muito de várias vertentes, não é? Eu preciso do trabalho, eu preciso muito de ser, mais do que o que eu alcancei, de sentir que tenho impacto e que as pessoas com quem eu trabalho estão felizes e que sentem que estão a ter impacto no mundo e na vida, muito mais do que a função. Preciso da família, não é? Como é óbvio, mas também preciso, por exemplo, imenso dos amigos. Eu chego ao fim de uma semana e há 2 ou 3 pessoas com quem não falei ou não vou ter no fim de semana com amigos, eu tenho que pegar no telefone e falar com 2 ou 3. E, portanto, eu tenho que fazer e eu acho que há pessoas que anulam partes da vida quando as outras, e dizem que estão em compensação. E para mim a compensação é ter tudo. O que é isso compensa? Ou seja, tu às vezes quando estás com um pico profissional, dizes, então tudo bem, eu agora arrumo, não estou com ninguém as pessoas vão perceber. E daqui a uns meses compenso. Ou a mesma coisa com os filhos. Isto é uma fase, não é? E o meu marido está sempre a dizer, tu estás sempre com fases, mas a minha fase é sempre permanente. Mas e o meu pai também me diz muito isso, mas tu queres tudo? Eu quero. Mas não me podem acusar disso. Por exemplo, hoje tive que mudar uma coisa que tinha ao fim do dia, porque o meu pai não podia buscar o meu marido ao médico, eu tenho que ir. Pronto, eu reorganizei. Mas sim, eu tenho que conseguir tudo. E, portanto, não abdico. E, portanto, como preciso disso para ser feliz... É interessantíssimo. Eu acho que há um mito que nós vivemos em sociedade que parece que, às vezes, parece que precisamos de não ser felizes para sermos bem-sucedidos. Eu encontro isto imensas vezes, as pessoas, mas se eu estiver estressado eu vou produzir mais, se eu estiver tenso eu vou, não sei o quê, vou lá chegar. Agora há uma coisa que eu ainda não consegui descobrir, Fred, que é... Que eu não concordo com isto, atenção. Pois, mas o que eu estou a dizer o que acontece é, como estou-te a explicar, lido bem entre aspas, com o stress, e eu percebo que isso tem impacto diferente noutras pessoas. Ou seja, eu não sei explicar a essas pessoas como é que elas fazem para fazer isto acontecer. Comigo resulta, porque para mim é um objetivo de vida. Ou seja, se eu não estiver bem, estás a ver? E crio compensações, não é? Pronto, compensações. E, por exemplo, tenho imensas coisas que a gente não tem tudo em todas as pessoas. Há pessoas que têm uma coisa, há pessoas que têm outras. E eu vou buscar... E o que eu estou a dizer é válido profissional, que a minha vida é muito igual profissional e pessoalmente, que é, se eu não tenho uma coisa profissional, arranjo compensações, ou melhor, skills, imagina, num projeto. Pessoalmente, se eu estou com dificuldades ou tenho uma coisa da minha vida que não está completa, eu vou buscar compensações em pessoas diferentes para complementar, para fazer o todo, não é? E eu adoro isso em ti, que é, eu sou igual, que é, por que não ter tudo quando podemos ter tudo? Porquê ter que escolher? Porquê ter que ter uma grande carreira e não ter boas relações? Ou porquê ter excelente experiência em relações e abdicarmos da nossa carreira? Dá para ter tudo, não é? Pois eu quero acreditar que sim. É com muito esforço e cria muita atenção. E eu acho que isso é que às vezes as pessoas não conseguem fazer essa gestão. E isso eu tenho dificuldade, se calhar daqui a mais uns anos, quando tiver um bocadinho mais, posso me dedicar a estudar isso. Mas que é possível, é possível. E para terminar, gostava só aqui de fazer uma última pergunta, que é, como é que tu gostavas de... É uma pergunta... Coisa boa. Como é que tu gostavas de ser lembrada pela tua equipa, pela tua empresa ou pelas pessoas com quem já trabalhaste? Ai, meu Deus, aquela pergunta difícil dos hábitos. When you die. Como é que eu gostava de ser lembrada? Eu gostava que cada um dissesse o impacto que eu tive neles. Ou seja, o que é que eles fizeram, o que é que mudou na vida deles graças a mim.
e que tenha tido impacto de alguma forma no que eles são hoje. E se cada um disser uma coisa, isso vai me fazer muito feliz. Boa, ótimo. Ficamos assim, obrigadíssimo, Wanda, e espero que tenham gostado do episódio. Até à próxima.